Coloque a mão ao longo do teu peito e feche os teus olhos. E nós vamos adorar o Senhor. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é a sua paz. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Neste santo lugar do coração. Seu amor é real, sua paz usarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada. Se a noite escura estás, basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Louvado o nome do Senhor. Pega a tua Bíblia em tuas mãos, abra comigo, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 15. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 15. Glória a Deus. Se toda a igreja encontrou, diga amém. Amém. Se alguém ainda procura, diz eu. Todos encontraram, irmãos? Diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera isso. Amém? Podemos tomar os nossos assentos. Diga comigo, Senhor Jesus. Fala comigo nesta noite, através
Ele disse que todas as vezes que nós fizemos isso, fazemos em memória dele. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, quando era a época dos pães asmos, ele foi entregue ao conselho, ele foi interrogado, ele foi crucificado. E a Bíblia vai dizer que, como Jesus, ele morreu na sexta-feira, ao meio-dia, durante 3 horas, do meio-dia até a hora nona, que é 3 da tarde, a terra acabou. A terra ficou silêncio, em luto pelo Filho do Criador. E a Bíblia vai dizer que, já quase na preparação do sábado, porque no horário judaico, o sábado começa, o sabá, ele começa às 18 horas na sexta-feira. E para que o corpo do nosso Senhor não ficasse para o sabá, logo Nicodemos, mestre da lei, e um homem que seguia Jesus de longe por nome de José de Arimateia, foram até o governador Pôncio Pilatos e pediram o corpo do Senhor. E ali foi Nicodemos com José de Arimateia e a prepararam bálsamo e mirra, e embalsamaram o corpo do nosso Senhor e enrolaram em um lençol. E José de Arimateia, ele tinha um túmulo que ele tinha comprado para ele próprio, aonde ninguém nunca tinha sido sepultado. E ele, mais Nicodemos, esse mestre da lei, pegaram o corpo do Senhor Jesus Cristo e colocaram ali, perto da onde ele foi crucificado, porque aonde Jesus tinha sido crucificado, fora da cidade, no lugar chamado Gólgota, lugar da caveira, logo perto ali tinha um jardim com ouro, próximo ao monte de Getsemane. E neste local colocaram o corpo do Senhor Jesus Cristo e colocaram uma grande pedra tampando o sepulcro e a gravaram e a lacraram. E colocaram também soldados à guarda da porta daquele sepulcro, porque o sabá estava próximo, e para os judeus o sabá é um dia santo, a qual ninguém pode fazer nada. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, posto nesse sepulcro, quando foi ao término do sabá, logo no domingo, bem de madrugada, antes que o sol nascesse, Maria Madalena, mais outra Maria, mais Susana, mais Marta, foram correndo ao sepulcro, porque elas se preocupavam em levar especiarias para embalsamar mais ainda o corpo do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando elas chegaram, elas já se depararam com a pedra removida. A pedra que estava tampando a boca do sepulcro não estava mais ali, ela estava removida. E a Bíblia vai nos dizer que Maria Madalena, ela se aproxima e ela começa a chorar, porque ela não vê mais o corpo do Senhor dentro do sepulcro. E a Bíblia vai dizer que ali havia 2 anjos, um aos pés e o outro à cabeceira. E de dentro do sepulcro eles dizem: mulher, o que procuras? E ela diz assim: onde colocaram o corpo do meu Senhor? E eles disseram assim: ele não está entre os mortos, ele
ressuscitou, como disse que assim aconteceria. Mas há coisas na nossa vida, meus irmãos, que está diante dos nossos olhos, que nós ainda não caímos a ficha. A Bíblia vai dizer que elas chorando ainda inconsolaram, quando viram para trás para retornar, o próprio Senhor Jesus estava em pé por detrás delas. E nesta hora elas não conhecem Jesus, porque ele não estava mais no corpo a qual foi crucificado, ele estava no corpo glorificado. Aleluia. E logo ele diz e fala: mulher, a quem procurais? E ela olha para Jesus pensando ser ele o hortelão, o coveiro, melhor dizendo, e diz assim: aonde puseram o corpo do meu Senhor? Porventura foi o Senhor que levou o corpo dele? Porventura foi o Senhor que guardou o corpo dele em outro lugar? Aonde puseram o corpo do meu Senhor? E Jesus vai dizer assim: mulher, por que choras? Vá e anuncia aos outros que eu ressuscitei e irei adiante deles para Jerusalém. Logo, essas mulheres saem correndo e os 11 estavam dentro de casa, porta trancada, comendo o que os judeus poderiam fazer por eles, comendo o que o sistema poderia fazer por eles, comendo o que o conselho dos partidos dos fariseus poderiam fazer por eles. E logo, quando elas chegam e batem na porta, elas anunciam: o nosso Senhor, ele não está no sepulcro, o nosso Senhor, ele não está morto, o nosso Senhor, ele vive, ele reina, ele ressuscitou. Correu mais do que Pedro, mas chegando ao sepulcro, o discípulo que amava Jesus e Jesus o amava mais que os outros, ele não entra. E Pedro, que ficou para trás, já vai chegando e entrando. E quando ele entra, ele vê a túnica de Jesus, ele vê o lençol de Jesus posto à cabeceira dobrada. Eles voltam sem entender. E quando eles voltam, sem saber o que fazer, sem entender o que estava acontecendo, preocupados com que alguém tivesse roubado o corpo, porque eles não tinham dado credibilidade à mensagem das mulheres. Muitos desprezam o ministério feminino, mas Jesus Cristo, ele foi o primeiro a valorizar o ministério feminino. Na época da lei, só era válido a palavra do homem. A palavra da mulher não tinha valia, a palavra da mulher não tinha credibilidade. Mas Jesus disse: vá e anunciais aos meus irmãos que eu ressuscitei. Se Jesus enviou para as mulheres anunciar o evangelho da ressurreição, quem é o homem para proibi-las de anunciar que Cristo vive, que Cristo reina, que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por Ele? A qual os homens estavam sonolentos. Irmãos, uma coisa eu tenho que revelar: as mulheres, elas são mais ligadas na fé do que nós homens. Nós homens somos mais dormidos na fé.
As mulheres, elas sempre, quando Jesus estava em seu ministério, a Bíblia diz lá em Lucas 8, que os discípulos de Jesus acompanhavam Jesus, mas mulheres como Maria Madalena, como Susana, são mulheres que ajudavam Jesus com as suas fazendas. Mulheres, elas são mais solidárias no ministério, elas têm mais amor no ministério. E a Bíblia vai dizer que no versículo de número 15, a qual nós lemos, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscas? E ela cuidando do Senhor, Deus disse: Senhor, se tu levasse, diz-me onde puseste, e eu levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Irmãos, esse Maria não é do jeito que eu aqui estou falando. Ele deu um grito, ele exclamou: Maria! Ele chamou a atenção daquela mulher. Naquele momento, voltando-se, ela disse, aí agora ela entendeu, caiu a ficha. Há momentos na nossa vida que a ficha não cai do que Deus requer de nós. A ficha não caiu ainda do que Deus está exigindo de nós. E só quando a ficha caiu, ela falou em grego, Rabone, que quer dizer mestre. Na hora, ela entendeu que ela estava diante do Mestre Jesus, o único que tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. A Bíblia vai dizer no verso 17 que Jesus disse assim: não me detenhas, porque ainda eu não fui aos céus. Jesus estava dizendo para ela: não me abrace, não toque em mim agora, porque eu ainda não fui desse aqui tão alto. Mas vá e diga aos meus irmãos. Quem que é o nosso irmão? É o nosso próximo. Um dia Jesus ensinando num culto, um dos seus discípulos chegaram a ele e cortaram a pregação de Jesus, cochichou no ouvido e falou: Senhor, mestre, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. Jesus, ao ouvir aquilo, ele olhou para os irmãos que estavam no culto e falou assim: quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Os meus irmãos e a minha mãe são vocês que ouvem as palavras de meu Pai e as praticam. Jesus mostra que agora que Ele é o irmão mais velho de todos nós. Ele é o primogênito, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. E Ele vai dizer assim: olha, diga, Pai, para os meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Até aqui, meus irmãos, ainda a ponte, a conexão não tinha chegado ao Pai. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, e por nós ter pecado, o pecado nos separou de Deus. Mas agora, por intermédio do seu Filho único, o seu primogênito, nós agora fomos elevados até a presença de Deus. O acesso foi aberto, a conexão foi ligada, o véu foi rasgado, e agora o nosso Deus, que é Deus de Jesus, também é Deus sobre nós e reina e domina sobre nós. A
anunciou. Ela anunciou. E o que é anunciar? É proclamar o Evangelho da ressurreição. Logo aqui Jesus já delega a ela ao anunciar o Evangelho. Logo aqui o Senhor já entrega para ela uma missão, um trabalho missionário, um trabalho evangelístico. E a Bíblia vai dizer que ela chega e conta a eles, mas eles não dando credibilidade. De porta fechada, naquele dia primeiro da semana, como é o dia primeiro hoje, à tarde, Jesus atravessa a porta trancada. Jesus atravessa a parede lacrada e pega os 11 na mesa. E quando ele pega os 11 na mesa, ele estende as mãos e diz para eles: paz seja convosco. Paz seja convosco. Porque a paz que o mundo te rouba, a paz que a dificuldade desta vida te rouba, Jesus Cristo te devolve ela nesta noite. Jesus Cristo te devolve ela na tua vida. Aleluia! O mundo oferece uma paz falsa, o mundo oferece uma paz passageira, mas a paz que Cristo nos oferece, ela é uma paz permanente em nós. A Bíblia nos mostra que naquele momento os discípulos ficam aterrorizados, atônitos, sem entender o que estava acontecendo, porque outrora eles tinham Cristo que caminhou com eles. Outrora eles tinham Cristo que só começou a operar milagres com 30 anos de idade. Por que o primeiro milagre de Jesus foi com 30 anos de idade? Porque Jesus, ele aprendeu com o Pai a não quebrar princípio, e só poderia ser constituído rei e profeta com 30 anos de idade, pela lei. E Jesus, para não quebrar, ele foi anunciar e operar milagres com 30 anos, mostrando o seu poderio como profeta e rei. E qual que foi o primeiro milagre de Jesus com 30 anos de idade, pastor? Foi transformar a água em vinho, lá nas bodas em Caná da Galileia. Mas por que, pastor, que Jesus foi fazer o primeiro milagre transformando a água em vinho? Porque a falta de vinho no casamento era falta de alegria, era falta de honra. E Jesus veio para honrar o casamento. Jesus veio para honrar a família, porque família é projeto de Deus e Deus não quebra princípio. Aonde que Jesus começa a fazer o primeiro milagre? É no teu casamento, é na tua casa, é na tua família, porque família é princípio do projeto de Deus. A Bíblia vai nos dizer que agora, quando eles estão ali reunidos, Jesus agora profere para eles mais uma vez: paz seja convosco. E quando Jesus libera a paz, ele sopra sobre eles
o fôlego de vida. Jesus, sendo filho do Criador, tendo a mesma autoridade do Criador, agora profetiza a paz para a criatura e sopra-lhe na criatura o repouso do Espírito Santo, assim como o Pai soprou o fôlego de vida no início da criação. Jesus agora, na segunda aliança, sopra sobre nós o Espírito Santo de Deus, e hoje Ele habita em nosso meio. A Bíblia diz que Tomé não estava ali na hora. E a Bíblia diz que quando Tomé chega, os discípulos alegres falam: Tomé, você não sabe quem nós vimos? Quem? Jesus Cristo de Nazaré. De jeito nenhum. Só acredito se eu ver. E mesmo assim, Tomé acreditou, tem que tocar nas mãos furadas dele e aonde passar a espada. Aí eu vou acreditar. A Bíblia diz que 8 dias depois, estava todo mundo reunido. O mesmo Cristo atravessa a parede. O mesmo Cristo atravessa a porta trancada. Olha para eles, para diante de Tomé e diz: paz seja convosco. Aleluia. Toca aqui, Tomé, nas minhas mãos furadas. Tomé enfia os dedão. Toca aqui, Tomé, aonde eles passaram aqui com a lança. Tomé enfia a mão lá. Na hora que ele enfia, ele escreve e diz: Mestre, é o Senhor. Jesus diz: acreditou porque viu, né? Mas felizes são os que creem e não me veem. Aleluia. Porque você só acreditou porque viu, porque tocou. Tem gente que está dentro da igreja e ela só acredita em Deus se Deus fizer um milagre na vida dela. Tem gente que está dentro da igreja e ela só acredita em Deus se Deus fazer algo por ela. Mas eu quero te dizer alguma coisa muito importante para a tua vida. Felizes são aqueles que estão na casa de Deus, na presença de Deus, e Deus ainda não operou milagres, Deus ainda não fez nada para ela, a ter credibilidade que Ele é um Deus, mas ela mesmo assim está acreditando, porque só basta a palavra de Cristo na nossa vida para darmos credibilidade dos feitos de Deus sobre nós. Diferente do centurião que Cafarnaum, que diz: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Aleluia! Nós não precisamos de muita coisa, meus irmãos. Nós precisamos apenas acreditar na palavra, porque a palavra, ela é transformadora. Nós somos tão incrédulos, meus irmãos, tão incrédulos, que no dia que Jesus estava enviando seus discípulos para uma embarcação e o vento veio ao contrário, Jesus foi andando sobre o mar, e logo quando Jesus chegando perto deles, eles diziam assim: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus disse: acalme-se, sou eu, o Cristo. E quando ele entra, Jesus só fala assim: aquieta-te, ó mar, acalma-te, ó vento. E eles, ó, porque a palavra dele tem poder. E nós ficamos querendo milagres. Se o Senhor curar, eu vou acreditar nele. Se o Senhor fazer isso, eu vou. Não. Crede apenas na palavra, porque a palavra dele abre porta, a palavra dele cura, a palavra dele transforma, a palavra dele restaura, a palavra dele acalma o vento, a palavra dele acalma a tempestade, a palavra dele é que nos sustenta de pé. Tem muita gente, irmãos, que quer viver só de milagre. O milagre que Deus fez hoje aqui na nossa vida, Ele não vai te manter de pé.
você vai ficar alegre de ter recebido um milagre. O que vai te manter de pé é a palavra, porque ela é viva e vai te trazer constância, vivência em si mesmo. A Bíblia vai nos dizer que agora Tomé creu, mas não podemos julgar Tomé, que também chamava Dídimo. Nós temos também que julgar João e Pedro, porque João era o discípulo que mais amava, ele morreu. Ele falou assim: eu vou lá ver se ele ressuscitou, mas quando ele chegou não teve coragem de entrar. Tem muita gente que é afobada, tem muita gente que gosta de correr na frente, tem muita gente que gosta de passar na frente, mas quando chega lá, ela não tem autoridade para entrar. E outros já vai firme e constante, corre muito, mas quando ele chega, ele entra. Pedro não conseguiu correr à frente de João, João correu à frente de Pedro, mas João não entrou, mas Pedro chegou e entrou. Jesus observou que os dois também tinham falhado na fé, porque nós não somos perfeitos ao nível de fé. Presta bem atenção, tanto que Pedro falhou, que no dia que Jesus foi ser interrogado, ele falou assim: olha, o Filho do Homem será entregue, porque assim está escrito: matarão o pastor e dispersarão as ovelhas. Pedro só andava com a espada afiada, fazendo até o fio do cabelo. Pedro arrancou a espada, deu um ponto para cima e falou: de jeito nenhum, Senhor, aonde o Senhor for, eu vou também. Aonde o Senhor colocar o pé, eu vou também. Se for possível, eu morrerei por ti. Jesus olha para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás, que tem me servido como pedra de tropeço. O que é para mim fazer, o que é para você fazer, outro não pode fazer, porque se fazer, é o Satanás no colo dele, colocando na tua frente como pedra de tropeço. E Jesus disse assim: Pedro, pois hoje mesmo todos vocês escandalizarão de mim. E para provar, Pedro, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu negarás meu nome. Aí vai Jesus ser interrogado, Pedro vai de longe, todo mundo corre, Pedro vai seguindo. Sabe aquele seguidor que é igual eu vi uma postagem hoje, é o meio crente? Ele é o meio crente. Se o negócio perder, não é mais crente. Se o negócio está de corda toda, ele é crente. Aí ele está seguindo de longe, olhando de longe. Cada esquininha Pedro de longe, para ver o que vai fazer com Jesus. E aí Pedro, ele esquece porque está fazendo muito frio de uma fogueira, e ele vai lá atrás da fogueira. Quem esquentou a mão assim? Aí Pedro está lá esquentando as coisas. Aí chega uma moça que servia no pátio e falou: aquele é o Galileu. Ele andava com ele, é um. Pedro olha para a mulher: não sei o que você está falando, que negócio é esse? Eu não sou Galileu, coisa nenhuma. Daí a pouco entra mais um dos soldados, olha para ele e fala: aquele é um dos seguidores dele. Pedro olha e fala assim: eu não seguia ele, não. Não é eu, não, vocês estão me confundindo. Daí a pouco chega mais outro e fala assim: é ele mesmo, ele andava com Jesus de Nazaré. Pedro falou assim: eu já disse para vocês que eu não sei nem do que vocês estão falando. Eu nem sei o que vocês estão querendo dizer. Nesta hora o galo canta. E Jesus olha para Pedro. E quando Jesus olha para Pedro, Pedro agora se entristece no seu coração, porque ele viu que por 3 vezes ele tinha negado o Senhor, como o Senhor tinha dito. E agora, o que acontece? Na crucificação, cadê Pedro? Não está lá. Mas quem estava lá diante da cruz? João, o discípulo do amor. Ele estava lá, juntamente com Maria, mãe do Senhor. E quando Maria chorava,
Jesus olha para ela e diz assim: mulher, aí estás o teu filho. E Jesus olha para João e diz: aí estás a tua mãe, leve ela e cuide dela. E assim aconteceu. Mas a Bíblia vai dizer que sempre o Senhor nos concede uma oportunidade, e depois que tudo isso aconteceu, Jesus, ao ter ressuscitado e se manifestado aos seus discípulos, Pedro agora está desmotivado, porque dentro dele não havia perdão. Ele pensou assim: meu Deus, a hora que o Senhor mais contou comigo, eu neguei a Ele. Quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Quando ele disse que ia pescar, os outros disse assim: nós vamos também. Tem gente, meus irmãos, que ela desiste da chamada e ainda influencia os outros a desistir. Aí lá vai Pedro com os discípulos para a embarcação, a noite inteirinha batendo tarrafa, e nada apanhava. A Bíblia vai dizer que Jesus vai até ali, e quando ele chega à beira daquela praia, ele só grita assim: o que tens aí? E eles nada apanhamos. Está batendo rede. Jesus disse assim: lance a rede do outro lado. Quando ele disse lance a rede do outro lado, o discípulo do amor na hora entendeu e disse: Pedro é o mestre. Pedro é o Senhor. Quando ele disse que era o mestre, na hora Pedro pulou na água e vestiu a capa, porque ele estava nu. E a Bíblia vai dizer que quando eles lançaram, a rede se encheu de 153 peixes grandes, que eles quase não conseguiram trazer até a margem. Mas quando eles chegaram à margem, já tinha, a brasa estava acesa, o peixe estava assado na brasa, e tinha pão para eles comer. Sabe o que isso significa? Enquanto nós preocupamos em correr atrás daquilo que nós achamos que devemos correr atrás, o Senhor já preparou para nós. Se a tua chama tem se apagado, o Senhor Jesus Cristo acendeu um braseiro para te reavivar nesta noite, porque a brasa não depende de você, a brasa ela é a viva do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Se você está sem brasa aí, Jesus hoje está te convidando a viver a brasa do Senhor. A Bíblia vai dizer que tinha peixe assado naquele dia, Jesus não pescou. Mas Ele tem o domínio sobre tudo e todas as coisas. E depois que os discípulos pescaram, Ele falou assim: agora os que vocês apanharam, traz aqui também. E tinha pão. Você sabia que a ceia, ela comemora o dia dos asmos? O dia do asmo significa o dia do levedado. E o levedado significa pães sem fermento. Porque quando Deus ordenou a Moisés a tirar o povo do Egito, Deus disse para eles: olha, durante 7 dias vocês vão comer pão levedado, sem fermento, que é o pão asmo. Porque eu estou tirando vocês da terra do Egito, a terra da servidão.
se você fermenta. Porque o fermento, ele simboliza a contenda, a fofoca, o rendimento do assunto. E no meio do povo de Deus não pode ter rendimento de assunto. No meio do povo de Deus não pode ter contenda. No meio do povo de Deus não pode ter fofoca. Quando alguém, meu irmão e minha irmã, chegar perto de você falando: você viu o obreiro fulano de tal, a irmã fulano de tal, o irmão fulano de tal, você já corta a raiz de Satanás no princípio, dizendo assim: eu não vi, não quero ver, não quero saber, porque comigo é pão asmo, é pão sem fermento. Porque o fermento, meus irmãos, é o crescimento da massa, e a conversa ela nunca chega em você da forma que ela é. Ela sempre chega com acréscimo. Talvez uma verdade, ela pode ter um grande acréscimo no caminho e pode fazer você odiar o inocente e amar o culpado. Jesus, quando vai celebrar a ceia para os seus discípulos, ele pega de pão asmo e diz assim: comei, porque esta é a partícula do meu corpo. O que isso significa? Quem é de Cristo alimenta daquilo que não tem fermento. Hoje, em nome de Jesus, eu exorto esta igreja do Senhor Jesus Cristo a não envolver com o fermento. Não envolva com fermento, seja do alimento asmo, seja do alimento sem fermento, porque assim você estará vinculado daquilo que Jesus quer para a tua vida. Vai ter dia que você vai ter que ter um particular de você e Deus. Vai ter dia que você vai ter que ter um particular de você com seu pastor. O dia do particular ele vai chegar para cada um de nós. E Jesus agora no meio dos homens chama Pedro do particular e fala assim: Simão, filho de Jonas, amas tu a mim mais do que esses? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus olha para ele e disse: apacentai os meus cordeiros. Pela segunda vez Jesus olha para ele e diz: Simão Pedro, filho de Jonas, amais mais a mim do que estes me amam? E Pedro olha e fala: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus olha para ele e fala assim: apacentai as minhas ovelhas. Por terceira vez, a Bíblia vai dizer, em João 21:17, disse-lhe Jesus pela terceira vez: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. O que eu entendo com isso? Muito simples. O grau de nível que você errou ou pecou contra Deus é o mesmo grau de nível que você tem que reconciliar com Deus. A quantidade de nível de erros, ou de falhas, ou de pecados que nós temos pecado contra Deus, é a mesma quantidade que nós temos que dobrar-nos diante
diante dos pés dele e falar: Senhor, eu te amo, tenha de misericórdia de mim, tenha de misericórdia da minha vida, porque tudo aquilo que eu fiz de errado, de pecado, eu quero fazer agora certo e ser uma pessoa coerente em tua presença. O mesmo nível de erro traz em nós a graça de Cristo para o conserto do mesmo nível de restauração. Cristo hoje está trazendo uma restauração sobre a tua vida. Quantos creem esta noite? A Bíblia vai nos dizer que naquele momento, além de Jesus o colocar por líder da igreja primitiva, Jesus ainda deu a sentença de como ele ia morrer. Jesus falou: você está jovem, você vai até onde você quer. Vai chegar um dia, eles vão amarrar as tuas mãos e vão te levar como ovelha para o matadouro. O dia que aconteceu com Pedro, eles falaram assim: esse aqui nós vamos crucificar ele. Qual foi o Senhor dele? Pedro falou assim: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Pode me crucificar na mesma cruz, mas de cabeça para baixo. E a Bíblia diz que ele foi martirizado de cabeça para baixo, porque assim o Senhor Jesus Cristo já o tinha o revelado. Na própria carta de Pedro, escrita por Silvano, porque Pedro, para quem não sabe, Pedro era um homem que não sabia ler nem escrever, mas era cheio de Espírito Santo. E ele diz assim: esta carta que eu vos escrevo a vós, abreviamente, a punho de Silvano. Vos digo a vós que em breve deixarei este tabernáculo, que é o corpo dele. Mas quando eu morrer, que estas palavras sejam lembradas por vós. As palavras do Senhor Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, nós vivemos um evangelho de conforto. Não tem ninguém te perseguindo para te matar. Não tem ninguém te prendendo por você pronunciar e seguir Jesus. Ainda não. Vai chegar esse dia de novo. E nós vivemos uma vida relaxadamente. Hoje, eu encerro esta palavra dizendo para você: volte a comer e a participar dos asmos. Tira o fermento da tua vida. Está cheio de disse-me-disse por aí. Está cheio de pessoas colocando fermento na tua massa. Rejeite o fermento que estão lançando em tua massa, porque você foi chamado para viver do asmo que Cristo Jesus a preparou para você. Amém? Quem recebe esta palavra? Fica sobre os teus pés.